crianças podem subir para a sua classe? Salmo 8. Salmo 8. No Salmo 8, vamos ler ela por inteira. 9 versículos aqui, Salmo 8, começando no versículo 1. Salmo 8, versículo 1. O Senhor, ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenastes força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar aos inimigos e ao vingador. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que a preparaste, o que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho de homem para que o visitastes? Pois pouco menos o fizestes do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazeis com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Em todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passas pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Senhor Deus nosso Pai, agradecemos que nós servimos um Deus grandioso, um Deus que não somente merece a nossa honra e glória, mas um Deus que é digno, um Deus que nos abençoa com tantas bênçãos maravilhosas. Agradecemos que nós temos a sua palavra que nos mostra, sim, é claro, primeiramente a salvação e como nós podemos tê-la, mas também nos mostra a sua grandeza, nos mostra o seu amor, nos mostra quem o Senhor realmente é. Nos ajude a sempre te louvar, nos ajude a sempre admirar na sua grandeza, na sua maravilha. Nós pedimos que o Senhor possa estar comigo, que o Senhor possa guiar os meus pensamentos, minhas palavras, que elas possam ser de Ti, cada um de nós possamos receber o que o Senhor já tem preparado para cada um. Esteja também com a classe em cima, pois pedimos em nome de Cristo. Amém. Novamente, versículo 1, aqui nós vemos: ó Senhor, Senhor nosso, o quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tá bem? Beleza. Nós vemos aqui, começando aqui a grandeza do nosso Deus. É claro, os salmos foram escritos por vários salmistas. Davi é o mais reconhecido, ele foi o que escreveu a maior porcentagem dos salmos, inclusive este. Tem outros salmistas que também escreveram, Moisés sendo um deles. Mas aqui Davi, e olhando em outras passagens, outros salmos, uma das coisas que nós podemos notar é Davi, ele escrevia e ele mostrava o seu coração. Quando ele estava em angústia, ele clamava a Deus, e nos salmos nós temos vários salmos onde ele está rogando, onde está reclamando de uma certa forma, no começo ali do salmo, e depois no fim do salmo ele traz e demonstra ou a solução que Deus deu a ele ou outras coisas. Mas nós vemos Davi derramando o seu coração para com Deus, mas ao mesmo tempo nós vemos que Davi não tinha vergonha. Ele escreveu essas orações que ele tinha feito a Deus e depois os colocou em música para que todos pudessem ver.
o seu coração. E tantas vezes nós temos vergonha, né? Nós escondemos, né, o nosso coração, mas aqui nós vemos um salmista, nós vemos Davi, que sim amava a Deus, mas tanto quando ele engrandecia a Deus, como quando ele estava um pouco reclamando, ou realmente derramando o seu coração nos problemas a Deus. E nós vemos através desses salmos, todos os salmos, que Davi, ele conhecia a Deus, é claro, mas ele trazia a Deus todas as coisas em qualquer etapa da sua vida, qualquer circunstância que ele estava passando, qualquer emoção que ele estava sentindo, ele primeiro levava isso a Deus. E aqui nesse salmo ele começa, claro, falando, admirando ao nosso Deus. E realmente Deus é admirável, Deus é realmente um Deus maravilhoso, Deus é um Deus grandioso. E fala aqui, tanto no versículo 1 e continua e fala mais para frente sobre a sua glória que ele demonstra nos céus. Deus sim criou o mundo e vamos ver, é claro, também nos criou na sua imagem. Ele sim nos dá certas responsabilidades, até que são mencionadas aqui. Mas ele fez tudo isso e ele também deseja que nós vemos e reconhecemos. Na criação do mundo, Deus poderia ter criado simplesmente o homem, poderia ter feito com que nós não necessitássemos de comida, ele poderia ter feito com que nós não tivéssemos as belezas da natureza que ele criou, mas ele criou tudo aquilo parcialmente, sim, para mostrar o seu poder, sim, para mostrar a sua grandeza, mas também para que nós pudéssemos admirar o seu trabalho. O pastor Dani é um artista fantástico e qualquer artista, né, que faz um bom trabalho quer que as pessoas veem, não egoístamente necessariamente, mas querem que as pessoas vejam o trabalho que eles conseguiram fazer. Talvez eu não consigo pintar absolutamente nada, mas talvez eu faça alguma coisa e também eu quero que as pessoas notem, né? Eu quero que as pessoas vejam, talvez a forma que eu tentei tratá-los, talvez até a mensagem que eu preguei. Independente, nós todos desejamos que pessoas reconheçam, que pessoas vejam, que pessoas notem o nosso trabalho, o que nós fazemos. E Deus também é da mesma forma. Deus criou o mundo, sim, Deus criou os céus, Deus criou a cada um de nós, e sim, Ele quer que nós notamos. Ele quer que nós reconhecemos. Ele quer que nós o elogiamos, podemos dizer, através do que Ele tem feito. E muito do que Ele tem feito, não que nós merecemos, mas Ele fez para nós, e graças a Deus por isso. Mas aqui o nome do Senhor, primeiramente, aponta para Deus, é claro, o verdadeiro Deus, o Criador e o sustentador de todas as coisas. Mas no versículo 1 nós vemos aqui: ó Senhor, Senhor nosso. Não um Deus distante, não um Deus que não tem interesse em nós, mas o nosso sim Senhor, nosso Deus, o nosso sim Salvador, mas alguém que quer ter a intimidade conosco. Não é um Deus de outros, não é o Deus somente do universo, mas é o nosso Deus. É o nosso Salvador, é aquele que sim criou todas as coisas, mas também deseja ter um relacionamento íntimo, um relacionamento individual com cada um de nós e com todos nós. Em Salmo 19:1 nós vemos quando olhamos para a criação, devemos enxergar evidências da grandeza do Criador. Salmo 19:1 diz: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Qualquer homem nascido, qualquer mulher também, é claro, nascido aqui no mundo, não tem como dizer que não há um Deus. Agora sim, Satanás tem colocado a teoria da evolução para tentar tirar Deus do pensamento do homem, para tentar que o homem não reconheça que tem a Deus, e sim ele tem conseguido cegar as pessoas que querem ser cegas,
Mas a realidade é que quando nós olhamos e quando nós observamos verdadeiramente, não há como falar que não há um Deus, porque somente um Deus como o nosso, um Deus todo-poderoso, poderia criar, fazer com que todas essas coisas existissem. A evolução tem tantas falhas nela e, claro, não vamos entrar em detalhes sobre isso hoje, mas o nosso Deus sim é capaz e graças a Deus criou todas as coisas. E nós vemos, é claro, a criação lá em Gênesis capítulo 1. Note comigo também no versículo 2, Salmo 8, 2: Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Agora, é interessante esse versículo aqui, né? Uma criança que mama, um nenê que está amamentando ainda, quanta força ele tem. Nós, claro, acabamos de voltar dos Estados Unidos e o nosso netinho nasceu, tem nem força para segurar essa cabeça para cima, né? Você tem que segurar a cabeça dele. É claro, vai desenvolvendo um pouquinho de coordenação, um pouquinho de músculos para poder sustentar a cabeça. Mas, em geral, quando nós pensamos de uma criança amamentando, ou até crianças aqui, nós não pensamos de força. E o que nós vemos aqui na realidade é que Deus não necessita de nós. Ele usa as coisas fracas, Ele usa o que Ele quiser para demonstrar a sua capacidade. Graças a Deus Ele quer nos usar, graças a Deus Ele permite que nós somos usados por Deus para fazer proezas para Ele. E às vezes, se nós não temos cuidado, nós começamos a pensar que é a nossa capacidade, é o nosso carisma, é a nossa força, é a nossa seja o que for. É que nós somos lembrados que não é a nossa capacidade. Deus não está necessitado de uma pessoa capacitada para Ele demonstrar a sua força, o seu poder. Ele usa crianças, até aqueles que ainda estão amamentando, aqueles que não conseguem fazer nada, porque Ele é o Todo-Poderoso. Nós temos o grande privilégio, sim, de ser usados, mas é todo o poder, a força dele. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, a Bíblia diz: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as fortes. Deus nos usa porque quando Ele nos usa, realmente o mundo vê e nós devemos ver que é realmente Ele. A capacidade dele, é o poder dele. Aqui no versículo 3, 2, novamente: tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos. É claro, nós sabemos que Deus tem inimigos, e nós que somos filhos de Deus, nós que estamos servindo a Ele, nós também vamos ter inimigos, não por causa de nós, mas por causa de quem nós representamos. E quando nós temos ofensas, como até foi mencionado na escola dominical, quando as pessoas nos atacam por Cristo, devemos reconhecer primeiramente que não é por causa de nós. Muitas vezes nós fomos ofendidos porque nós recebemos ela como uma ofensa para nós. Não, eles estão ofendendo a Deus, eles estão nos usando simplesmente porque nós estamos aqui, porque nós estamos representando a Ele, mas eles estão atacando a Deus. E quando nós reconhecemos que esses ataques do mundo, assim, é uma pessoa, sempre é uma pessoa, porque Satanás, o mundo usa uma pessoa, mas quando esses ataques vêm a nós podemos reconhecer que não é por nossa causa, mas é por a causa de uma coisa muito maior do que nós mesmos, o nosso Salvador, o nosso Deus Todo-Poderoso. Mas, ao mesmo tempo, sim, Deus tem inimigos e nós estamos aqui, sim, parcialmente, para o ajudar nessa batalha.
Deus está nos céus e Ele é todo-poderoso, Ele pode qualquer coisa. E como vamos ver daqui um pouquinho, Ele decidiu usar o homem. Não faz sentido a não ser que nós somos fracos. Não faz sentido a não ser que Ele vai receber toda a honra e toda a glória, porque nós não somos capazes de fazer nada por conta própria. Versículo 3: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e a estrela que preparaste, que é o homem mortal, para que te lembres dele. Realmente, quando nós começamos a analisar o universo, quando nós começamos a ver a criação de Deus e o que Deus tem feito e o quanto que Ele é capaz de fazer, e quando nós vemos a velocidade da luz, quando nós vemos a lua e o tanto que ela é crucial para que a Terra funcione da forma que ela existe, quando nós vemos as estrelas e nós vemos o Sol, e nós vemos que o nosso Sol que Deus colocou aqui sobre a Terra é diferente de qualquer outra estrela. A Bíblia até não chama ela de estrela, as ciências têm chamado ela de estrela, mas a Bíblia chama ela de Sol, e o resto são estrelas. Mas o Sol foi feito de uma forma muito mais estável do que qualquer outra estrela. Não há uma estrela no universo que chega perto da estabilidade do Sol. Qualquer outra estrela do mesmo tamanho do nosso Sol é tão instável, não instável, que nós não sobreviveríamos na mesma distância que nós teríamos nela. O Sol foi feito perfeitamente para que nós pudéssemos ter vida aqui na Terra. E é claro, parte dessa vida é a nossa vida, a vida da humanidade. O Sol, a Terra, a Lua foram todas feitas perfeitamente para que houvesse vida na Terra e só na Terra. Mas quando nós paramos para ver cada detalhe que foi feito, se a Terra fosse simplesmente 10%, realmente eu acho que 6%, mas 10% mais distante ou mais perto do Sol do que ela é, nós ou congelaríamos todos ou nós queimaríamos todos. Todo detalhe, cada coisa que Deus fez. Mas quando nós paramos para analisar, nós vamos também chegar ao mesmo pensamento: quem é o homem? Que Deus tem dado tanta atenção para nós. Ou Ele criou o universo, Ele criou as estrelas, bilhões e bilhões de estrelas. Ele criou a lua, Ele criou a terra, Ele criou o oceano, Ele criou todos os animais. E sim, Ele cuida de tudo isso. Mas para nenhuma dessas coisas Ele primeiro morreu. Nenhuma dessas coisas Ele teve interesse de resgatar. Somente o homem. Até os anjos. Nós vemos que Deus criou os anjos e 1/3 dos anjos rebelam com Satanás contra Deus. Mas Deus nunca providenciou uma forma dos anjos se arrepender de voltar a Ele. Somente o homem. Ele não fez nada para os animais poderem ter a vida eterna. Somente a humanidade. Por quê? Eu não sei. Eu só sei que Ele nos ama. E quando eu vejo que a criação que Ele fez, e quando eu vejo tudo que Ele criou, e que sim, nós somos inferiores aos anjos, como nós vemos no próximo versículo 5 aqui, mas Ele dá toda a atenção basicamente a nós. Quem nós somos? Ninguém. Mas mesmo assim, Deus nos usa, Deus nos ama, Deus nos deu a responsabilidade basicamente de toda a sua criação. Versículo 5 novamente, pois, versículo 4, que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o
visites. Nós não somos ninguém, não somos dignos de nada, não merecemos a atenção que Ele deu à humanidade, não temos como verdadeiramente saber o porquê. Mas graças a Deus, Deus criou o homem diferente do animal, Deus criou o homem diferente do que os anjos, Deus criou o homem, é claro, diferente do que as plantas. Deus nos criou e tem um interesse único com a humanidade. Quão maravilhoso, quão grandioso, quão amoroso é o nosso Deus para conosco. Quando nós entendemos que não tem mérito, quando nós entendemos o quanto que Ele realmente nos ama, nós devemos, é claro, nos prostrar, tanto em adoração e também, é claro, em gratidão. Eu não sei como os anjos pensam, eu não sei se alguns daqueles que seguiram a Satanás desejassem não ter feito isso. Eu não sei, mas eu sei que eles não têm a capacidade. E Deus criou o inferno, o lago de fogo, não para a humanidade, mas para Satanás e aqueles que seguiram a ele. Deus não tem nem dado uma segunda chance para eles. Mas para nós, Ele não somente dá uma segunda chance, Ele dá tantas chances. Ele sim, é claro, providencia a salvação, que é uma vez para sempre. E nós pecar, nós continuamos a nos rebelar, nós continuamos a cair. E Deus sempre ali para nós, os braços abertos. Volte, volte. O nosso Deus é tão bom. Versículo 5. Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, de glória e de honra o coroaste. Novamente, não merecemos essa glória, não merecemos essa honra. Mas Ele decidiu, queria usar o homem, queria abençoar o homem, queria fazer com o homem o que Ele não tinha feito e não faria com nenhuma outra espécie, nenhuma outra coisa. Gênesis 1:26, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O anjo não é feito na semelhança de Deus, somente a humanidade. Deus nos abençoou grandemente. Versículo 6. Fazes com que Ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo pusestes debaixo de seus pés. Deus criou o universo, Deus criou a terra, Deus criou os animais, Deus criou as plantas, Deus criou o homem. Poderia deixar tudo separado, mas em Gênesis nós vemos ali que Ele deu domínio sobre todas, e vemos aqui também nesse versículo que Deus deu à humanidade tanto a responsabilidade, o privilégio, mas deu domínio, responsabilidade, controle sobre todas as obras das suas mãos. Eu tenho, às vezes, feito alguma coisa, mal feito, mas feito uma coisinha, e a minha tendência não é para dar para qualquer pessoa a oportunidade de quebrar ela, né? Mas Deus criou tudo perfeito. E Ele vem, e em vez de... Ele vem e dá para o homem, humanidade, eu te dou o privilégio, a responsabilidade, eu dou toda a minha criação para você. Faz o que você quiser com ela. Graças a Deus Ele nos deu isso. Eu adoro ter muitas delas na minha refeição. Muitos de vocês gostam de um sushi, né?
um peixe morto, cru. E eu gosto de certas coisas cru, que nem uma maçã. Eu gosto de uma banana cru. Também gosto dela frita. Mas eu gosto das minhas frutas cru. Alguns vegetais cru. Minha preferência é a carne de qualquer tipo de animal, né? De ter pelo menos um pouquinho de brasa debaixo dela, né? Mas de qualquer forma, nos deu todas essas coisas. Ele criou os mares e criou ali os peixes. Ele criou a terra firme e ali colocou os animais. Ele criou os ares e ali colocou as aves. E ele nos explica quais delas são saudáveis para comer e quais não são. Ele não usa esse palavreado, mas ele fala para o povo de Israel: não coma esse tipo de comida, esse tipo de animal, coma esse tipo de animal. Ele está ali falando: esse tipo de animal é bom para a saúde, esses não têm proveito para a saúde, alguns deles até são perigosos para a saúde. Nos indicando que, primeiramente, Deus criou sim os animais, algumas delas sim para serem nosso alimento. Mas Ele não somente criou os animais para ser alimento. Então Ele criou animais para outros motivos também. Parte delas sim para poder ser ferramentas de trabalho. Não devemos, conforme Levíticos, não é saudável comer um cavalo. Graças a Deus não conheço ninguém como. Mas nós temos o cavalo e podemos utilizá-lo, né? Muitos têm, ao decorrer dos séculos, usado ela como uma ferramenta de trabalho. Então, Deus criou através da sua criação, Ele criou certas coisas para proveito alimentar, outras coisas para proveito de trabalho, outras coisas simplesmente para o proveito da beleza. Nós temos certos animais que também foram criados para nos proteger e nos abençoar, nos ajudar. Mas quando nós paramos e analisamos a criação de Deus e vemos o palavreado de muito que Ele fala, e que Ele sim colocou toda a sua criação debaixo das nossas mãos, nós vemos que na sua criação, o tanto de interesse, o tanto de trabalho, o tanto de coisa que Ele fez para que o homem pudesse desfrutar de todas as formas da sua criação. Como vocês sabem, eu gosto de aquários. Eu gosto do meu peixinho não frito, não cru. Eu gosto dele vivo, nadando, porque eu gosto da beleza dela. E Deus criou muitas das suas coisas sim para as nossas necessidades, podemos dizer, a necessidade de trabalho, a necessidade da alimentação. Mas Ele também fez muito da sua criação simplesmente para o nosso proveito de diversão, podemos dizer. O nosso proveito de sim ver a sua grandeza, a sua capacidade, mas a capacidade de poder subir uma montanha e ver a sua criação. Para aqueles que gostam de nadar, sair para o oceano e desfrutar das belezas que Deus tem feito para assim o homem e que Ele deu para o homem. E sim, é claro, devemos utilizá-las sabiamente. Mas lembramos que não é ela que domina sobre nós. Deus nos deu a autoridade, o mandato de dominar sobre ela. Deus nos deu árvores e nas árvores nós temos parte delas que podem ser usadas para mantimento, parte delas podem ser usadas, plantas, né, em geral, não somente árvores, parte delas pode ser usada para medicamento, parte delas podem ser usadas para ferramentas, papel, seja o que for. Não foi o inverso. Nós não estamos aqui para proteger elas estão aqui para nos ajudar e nos abençoar. Uma pessoa sábia vai replantar coisas porque ele vai precisar dela na próxima geração. Mas não é a natureza que deve dominar sobre o homem. É claro, o mundo está querendo cada vez mais que a natureza tenha as autoridades, né? Os privilégios,
os direitos, e o homem perde cada vez mais os direitos que Deus tem dado ao homem. Deus não deu direito nenhum para animal, Deus não deu direito nenhum para as plantas. Deus deu a ordem para o homem utilizar ela para o seu proveito. E parte desse proveito, é claro, para ver a grandeza, a maravilha do nosso Deus. Um dos problemas que eu tenho com as telas, seja televisão, seja tablet, seja celular, é que ela tantas vezes nos prende dentro de casa, ou dentro de uma firma, ou dentro de alguma coisa. Nós nunca vemos a criação de Deus. Tantas pessoas vão de dia a dia e nem percebem as estrelas, porque depois de voltarem do trabalho não saem mais para a rua, né? Outras pessoas focadas tanto no celular. Tenho visto vídeos de pessoas fuçando o celular, pisando em cima de uma cobra. Outras pessoas, é claro, caindo em precipícios. Outras pessoas se matando literalmente por causa das telas, por causa das coisas, quando eles poderiam estar observando e vendo a grandeza da criação do nosso Deus. Mas aqui nós vemos que Deus criou todas as coisas, e novamente, eu não sei porquê, mas Ele decidiu querer dar toda essa responsabilidade, todo esse privilégio, toda essa honra para o homem dominar e usar essas coisas do jeito que Ele vê apropriado para Ele. Ele continua, claro, no versículo 7, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Simplesmente continuando com mais detalhes do que Deus deu ao homem para dominar, para utilizar, e também para ver a grandeza, as maravilhas do nosso Deus. Deus criou cores maravilhosas, plantas com cores, aves com cores. Interessante para mim que muitas das aves mais bonitas têm um chamado feio demais, né? Outros das aves mais feias têm um chamado lindo demais. Mas isso foi para o nosso proveito. Deus nos ama mais do que nós poderemos imaginar e compreender. Nós devemos sim nos maravilhar. Sim, nós devemos receber as bênçãos que Ele derrama sobre nós e em gratidão louvar a Ele. Hebreus 2:9 diz: vemos, porém, coroado de glória e de honra aqueles que Jesus fora feito um pouco menor do que os anjos. Hebreus 2:9 aqui, citando essa passagem, coloca Jesus Cristo, que também se humilhou, veio para a humanidade, se tornou homem, menor, mas menos importante, menos capacidade, podemos dizer, do que os anjos, para que, através da sua perfeição, através da sua vida, através da sua morte, através do seu sangue, através da sua ressurreição, Ele pudesse salvar a humanidade. Essa passagem novamente é citada lá em Hebreus. Essa passagem também Jesus Cristo cita ela em Mateus. E para concluir, em versículo 9, o salmista volta a repetir parte pelo menos do versículo 1. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o Teu nome sobre toda a terra. Nós temos um Deus todo-poderoso. Nós temos um Deus que poderia e pode fazer tudo sozinho. Mas Ele decidiu nos usar. Ele decidiu nos abençoar. Ele decidiu que nós, como a humanidade, pudéssemos ser as ferramentas na sua mão para mostrar ao resto daqueles que ainda não são salvos a grandeza do nosso Deus. Depois da salvação, Ele ainda continua a nos usar, ajudar outras pessoas, sim. Mas Deus não precisava fazer isso.
Deus poderia ter usado os anjos. Deus poderia ter usado os animais. E em certas ocasiões Ele o fez. Mas nunca os fez para anunciar as boas novas da salvação. Usou às vezes anjos para trazer profecias, para trazer recados para pessoas. Nós vemos, é claro, anjos falando com Abraão, com Maria também. Vemos anjos trabalhando para Deus. Vemos Deus até usando animais, às vezes para trazer alimentação para um profeta, talvez para corrigir um profeta. Mas pela maior parte das vezes, e com certeza o evangelismo, ele só dá à humanidade esse grande privilégio de ser a sua peça vocal. Grandioso é o nosso Deus. E nós podemos e devemos parar e sim admirar, porque Ele é admirável. Ele é maravilhoso. Aqueles que gostam de arte entram no museu. Algumas pessoas que não admiram, não reconhecem, não vê, não sabem o trabalho que leva para fazer, criar aquela arte. Eles entram, vê e passam, sai rapidamente. Outros que reconhecem, conhecem um pouco mais sobre a arte, entram naquele mesmo museu e admira o trabalho daquele artista. E fica ali observando como é que ele usou as cores, como é que ele fez com certos pincéis, e seja o que for, e admiram o trabalho daquele artista. Infelizmente, tantas vezes nós humanos, nós vemos a mesma criação. E tantas vezes nós passamos, não observamos, não admiramos, não reconhecemos. Mas todos nós devemos admirar. Deus, você é maravilhoso. Ele sim tem colocado em cada um de nós desejos diferentes, gostos diferentes. Talvez você goste mais do azul, talvez você goste mais do verde. Mas por gosto de cada um, Ele fez parte da sua criação. Talvez você goste mais de peixe. Talvez você goste mais de frango. Talvez você goste mais de bife. Mas Deus fez para cada um de nós a sua criação. Independente se nós estamos vendo a criação pela nutrição, pelas ferramentas de trabalho, ou simplesmente pela beleza, Deus criou tanta variedade para o gosto de todo humano. Ele é maravilhoso. Senhor Deus nosso Pai, obrigado que o Senhor sim oferece a salvação a toda a humanidade. Agradecemos que o Senhor morreu na cruz para que cada um de nós pudéssemos ser salvos. E como nós sim reconhecemos que somos pecadores, que merecemos o inferno pelo nosso pecado, reconhecemos que Jesus Cristo, que nunca pecou, mas viveu uma vida perfeita, morreu naquela cruz, oferecendo a salvação a cada um de nós. Nós reconhecemos que não é as nossas obras, não é o batismo, não é uma experiência, mas é aceitando o dom gratuito de Deus. Nós podemos ter a salvação. Mas também agradecemos que o Senhor fez muito mais do que somente providenciar a salvação. O Senhor criou a sua criação inteira com o homem em mente. O Senhor criou a sua criação inteira parcialmente para se demonstrar, para se revelar ao homem, parcialmente para abençoar o homem. Mas de qualquer forma foi para que o homem pudesse ver e aproveitar da sua criação. Deus, eu nunca vou compreender completamente o seu amor, a sua atenção que o Senhor nos dá. Mas obrigado. Nos ajude a te admirar
nos ajude a Ti engrandecer, nos ajude a ser grato por tudo que Você tem feito por nós, pois pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos todos ficar em pé hoje à noite, enquanto o piano toque, se você quiser usar o altar.